Você gosta de jogos? E se eu te disser que há uma ciência por trás disso daqui que está presente na Guerra Fria, Operação Lava Jato e Biologia Evolutiva? Não acredita? Então fica com a gente que eu vou te mostrar. Olá pessoal, tudo bem? Pois é, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre uma área muito interessante e muito legal da ciência, que é a teoria dos jogos. E sim, a teoria dos jogos pode ser usada para analisar jogos de fato, como Catan, War, jogos de tabuleiro, jogos de carta, mas não é apenas sobre isso que ela trata, ela tem muitas outras aplicações. Na verdade, do ponto de vista científico, um jogo é qualquer interação entre duas ou mais pessoas, onde o prejuízo ou a recompensa de uma pessoa é afetada pela decisão dos outros. E claro, essa definição se aplica sim a jogos tradicionais, como jogos de tabuleiro, jogos de carta ou jogos eletrônicos. Mas se você parar para pensar bem, essa definição engloba praticamente todo tipo de interação humana, onde um grupo de pessoas se reúne e uma interfere na vida da outra. Em outras palavras, a teoria dos jogos ajuda a modelar matematicamente a dinâmica de diversas interações humanas onde existe a tomada de decisões. Portanto, se você interagiu hoje com pessoas na fila do supermercado, ou negociando preço numa loja, ou até criando treta no Twitter, você provavelmente pode analisar as decisões que você tomou nesse processo à luz da teoria dos jogos. A teoria dos jogos surgiu ali por volta da década de 40 e 50, a partir dos trabalhos de John von Neumann e do matemático John Nash, aquele que o Russell Crowe fez num filme Uma Mente Brilhante. Se você nunca viu, veja que é um filme muito bom. A teoria de jogos tem principalmente dois grandes ramos, os jogos competitivos ou não cooperativos e os jogos cooperativos, tá? Eu vou falar dos dois aqui, mas nesse vídeo eu vou focar principalmente nos jogos não cooperativos ou jogos competitivos. A teoria dos jogos competitivos analisa interações sociais competitivas onde invariavelmente vão surgir perdedores e ganhadores. O exemplo mais comum e clássico desse tipo de interação, é o conhecido como o dilema do prisioneiro, que inclusive é o principal responsável pela aplicação direta da teoria dos jogos no direito criminal em situações muito similares às que ocorrem nas relações premiadas da Operação Lava Jato. Bom, e o dilema do prisioneiro funciona assim. Imagina que você tem um par de bandidos, tá? Estelionatários, vamos chamá-los aqui de Paulo e Camila. Paulo e Camila são dois estelionatários, trabalharam juntos por muito tempo, tiveram uma longa carreira aí, bem sucedida cometendo crimes e enriqueceram. Porém, após uma certa operação da polícia, eles foram presos. E os dois estão enfrentando juntos aí a possibilidade de 3 anos de cadeia. Mas a promotoria não está satisfeito com isso. Eles roubaram muito dinheiro e o Ministério Público quer mais, então ele oferece para eles um acordo. E o acordo é o seguinte: se você delatar e entregar provas contra o seu parceiro, você sai livre e o seu parceiro pega 15 anos. E também ele fala o seguinte: mas se você entregar o seu parceiro e ele te entregar, então vocês dois pegam 6 anos de cana cada um. Agora, o advogado deles já explicou para eles que se eles não confessarem, com as provas que a promotoria tem, o máximo que eles pegam é 3 anos cada um de prisão. E aí agora, os dois presos, Paulo e Camila, são separados e a comunicação entre eles é eliminada ou diminuída severamente. E a partir de então eles vão ter que decidir o que vão fazer, se vão ficar calados, confiando que o colega vai ficar calado, ou se vão delatar, correndo o risco de, se o colega delatar também, eles pegam 6 anos cada um. Então, vamos entender um pouco como é que fica a dinâmica de decisões que eles podem tomar. As opções de Camila e Paulo podem ser organizadas nessa grade, que é chamada de matriz de payoff. Se ambos ficarem calados e não delatarem, eles saem em 3 anos, o que é bom para os dois, certo? Mas a Camila e o Paulo não têm nenhum motivo especial para confiar um no outro. E se você analisar a situação do ponto de vista da Camila, se ela cumpre o acordo e fica quietinha, mas o Paulo banca o X9 e delata, ela pega 15 anos. E o Paulo tem muito a ganhar entregando ela, afinal aquela imunidade que o Ministério Público está oferecendo parece bem sedutora, porque ele consegue reduzir a pena dele de 3 anos para 0. Portanto, se o Paulo decidir confessar e ela ficar calada, ela toma 15 anos de cadeia nas costas. Comparado a isso, os 6 anos que cada um vai pegar se ambos delatarem não parece tão ruim. E essa então é a solução da teoria de jogos para essa situação. Os dois devem delatar e se trair. Agora você pode estar pensando: nossa, teoria dos jogos é uma coisa muito babaca, ela incentiva as pessoas a se traírem. Mas do ponto de vista matemático, é isso que faz sentido. Aquele ponto na matriz onde os dois confessam é o único ponto onde os dois jogadores atingem o que é chamado de equilíbrio de Nash. É um conceito extremamente importante na teoria de jogos competitivos. E ele estabelece uma situação muito
particular dos jogos. A gente diz que um jogador encontrou o equilíbrio de Nash quando ele tem uma estratégia que o coloca no melhor ou menos pior cenário possível, independente do que o outro jogador escolher como estratégia. Por exemplo, se o Paulo confessar e a Camila ficar calada, ele sai livre, o que é bem melhor do que os 3 anos que ele pegaria se ambos tivessem ficado calados. Agora, se a Camila confessar, ele ainda assim está melhor confessando também, porque se ele tivesse ficado calado, ele passaria 15 anos na cadeia ao invés dos 6 que ele vai pegar tendo confessado assim como ela. É claro que ambos poderiam se beneficiar coletivamente se eles tivessem ficado calados, mas um não tem nenhum motivo especial para confiar no outro, e essa é a dinâmica de um jogo competitivo. Todo jogador tem a ganhar traindo seu coleguinha. E nesse caso, a estratégia do equilíbrio de Nash é aquela estratégia que vai oferecer para o jogador um cenário onde, mesmo que haja alguma perda, é melhor ele não mudar de estratégia, porque se ele mudar de estratégia, ele teria uma perda ainda maior. O Dilema do Prisioneiro é um exemplo, na verdade é um dos exemplos mais clássicos da dinâmica de jogos não cooperativos, mas essa dinâmica pode ser extrapolada para vários tipos de situações. Eu vou dar aqui mais um exemplo, que é o dos Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, em que os países decidiram se armar absurdamente, até o ponto de terem condições de destruir a Terra múltiplas e múltiplas vezes, o que aparentemente, inicialmente, não faz o menor sentido, mas tem todo o sentido matemático quando você olha à luz da teoria dos jogos. Então vamos lá. Novamente, a relação entre Estados Unidos e União Soviética, na questão do armamento nuclear, pode ser arranjada como uma matriz de payoff igual ao caso do Dilema do Prisioneiro. É claro que no caso do Dilema do Prisioneiro, os valores usados na matriz para estabelecer o peso de cada decisão eram simplesmente os anos de cadeia que eles iriam cumprir. Nesse caso aqui, eles não são penas criminais, e sim são traduções matemáticas do peso, do benefício e do prejuízo de cada estratégia. A ideia então é olhar para os números como a sua pontuação em relação ao seu companheiro, ou seja, se você tiver um número maior que o do seu companheiro, você está numa situação de vantagem em relação a esse, e um número menor te coloca numa situação de desvantagem. Se ambos não se armarem e não fizerem nenhuma arma nuclear, é bom para todo mundo, porque eles ficam num mundo muito mais seguro, sem o risco de uma guerra nuclear que poderia devastar toda a Terra. Essa seria a primeira célula aí da nossa matriz de payoff. Mas, assim como o Paulo e a Camila, os Estados Unidos e a União Soviética não têm nenhum motivo para confiar um no outro. Então, se a gente analisar a situação, por exemplo, do ponto de vista dos Estados Unidos, se eles cumprirem um acordo de não proliferação de armas nucleares, mas a União Soviética não cumprir, eles ficam vulneráveis e podem perder a Guerra Fria. Porque neste caso, a União Soviética viraria a única potência nuclear no mundo e acabaria por dominar os Estados Unidos. Então, a União Soviética tem muito a ganhar traindo e fazendo suas armas nucleares para se tornar uma única superpotência nuclear. Comparado a isso, ter uma situação de igualdade em força bélica, ainda que em um mundo instável e mais perigoso, não parece tão ruim comparado ao score de menos 10 versus 10 de ficar à mercê de outra superpotência. Novamente, essa solução em que os dois países traem e acabam se armando é a solução da teoria de jogos para essa situação. Essa estratégia, inclusive, foi adotada na Guerra Fria com base em matemática e em teoria dos jogos. O John von Neumann, um dos precursores aí da teoria dos jogos, ele foi conselheiro militar, ele ajudava a criar estratégias militares e ele propôs essa estratégia de continuar se armando justamente para manter essa estabilidade, porque essa estratégia seria um equilíbrio de Nash. É importante notar que tanto nesse exemplo da Guerra Fria, quanto no exemplo dos dois prisioneiros, do Paulo e da Camila, a estratégia do equilíbrio de Nash, onde a melhor opção é trair, não é necessariamente a estratégia que vai fazer você ganhar o jogo. Ela apenas garante que, mesmo que você perca alguma coisa, seja alguns anos de cadeia que você vai ter que cumprir, ou viver num mundo mais instável, você está numa estratégia onde, se você mudar de estratégia, você vai perder mais invariavelmente. No caso da Guerra Fria, se um dos dois países que estavam naquela estratégia de equilíbrio de Nash aí, de continuar se armando, decidisse sair dessa estratégia, ou seja, parar de se armar, o outro país ia aumentar muito o seu arsenal e acabar chegando lá na First Strike Capability. Nossa, arrasei no inglês de novo. Que, se você já estudou um pouco de história, sabe que é a impossibilidade de chegar nesse estágio que impediu qualquer um dos países de dar o primeiro tiro, sabendo que esse primeiro tiro não seria inteiramente fatal e que o inimigo, ao sobreviver para dar o retorno, daria um retorno que poderia acabar com você. Então, embora fosse um equilíbrio ali que deixasse todo mundo com medo, né, todo mundo desesperado, achando que o mundo ia acabar em guerra nuclear, era um equilíbrio estável que manteve a Guerra Fria fria por muito mais tempo.
Então, só de analisar esses dois exemplos, a gente consegue entender qual é o potencial da aplicação dessa teoria matemática e principalmente de como ela pode ter se desenvolvido de um modo muito interessante nos últimos 60 anos. Portanto, não é difícil entender como que a teoria dos jogos, embora tenha nascido como uma área da economia, ganhou aplicações nas mais diversas áreas, sendo usado hoje em áreas como ciências políticas, biologia evolucionária, psicologia, direito penal, sociologia, segurança pública, forças armadas e até as artes. Tá? E isso porque eu falei aqui apenas da base mais simples da teoria dos jogos e apenas de um formato dela, que são os jogos não cooperativos ou jogos competitivos. Ainda falta a segunda parte, que é falar dos jogos cooperativos. Mas esse vídeo já está ficando um pouquinho longo e, como prometido, eu vou deixar essa parte para uma parte 2 para eu poder abordar com calma, porque tem detalhes bem interessantes também da dinâmica de jogos cooperativos, tá bom? Pessoal, então vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, tá? Eu gostaria de agradecer especialmente meu amigo Marco Antônio Amaral, que tem especialização em teoria de jogos, fez seu doutorado sobre isso, trabalha com física e estatística, é professor na Universidade Federal do Sul da Bahia e tem um blog fascinante de divulgação científica chamado Ornitorrinco Curioso. Vou deixar o link aqui na descrição. E ele me ajudou, inclusive, na construção desse roteiro para falar sobre teoria de jogos para vocês, tá bom? Muito obrigado, Marco, e obrigado a todos vocês por assistirem. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima!